Mas é um exercício bem bacana porque ele envolve grupos, conjuntos e subconjuntos, né? Eu vou printar ele e vou colocar lá no quadro, tá? Uma printada, colocar lá no quadro. E vocês só aguardem um pouquinho, que aí eu recorto, leio lá e já resolvo por ali. Então, olha só. Só. Num grupo de 80 alunos, 50 jogam futebol, 40 jogam vôlei e 20 jogam futebol e vôlei. Tá? Escolhendo ao acaso um dos alunos, qual a probabilidade de jogar vôlei, jogar futebol, vôlei ou futebol, jogar somente futebol ou jogar somente vôlei? Nesse caso aqui, você tem que entender um pouco de língua portuguesa. Tá? Por quê? Porque o somente quer dizer algo específico de, ou quer dizer uma coisa ou outra, tá? Uma coisa ou outra, é a probabilidade da união. Vôlei e futebol é a probabilidade da intersecção. Então, uma coisa e outra. É um atleta que joga as duas coisas. O cara joga vôlei, tá? Se você fala que o cara joga vôlei, não necessariamente o cara não joga futebol. Ele pode jogar futebol ou pode não jogar futebol. O cara só joga futebol, ele pode jogar futebol e jogar vôlei, jogar futebol, jogar somente futebol, né? Nesse caso, tem essas duas opções. Então, tem que entender, e cada conectivo, ou as palavras que condicionam essas sentenças, ela tem um peso. Ela tem um peso, tem que tomar muito cuidado. Tá? Então, assim, por exemplo, nós temos que entender, primeiro, quem é o meu espaço amostral. São 80 alunos. Eu não preciso declarar quem são esses alunos. Eu preciso saber quantos elementos tem no espaço amostral. São 80. Tá? Por exemplo, se você declarar o evento A como jogar vôlei, precisamos saber quantos elementos tem que jogam vôlei. Aqui, ó, são 50, são 40, certo? São 40. A probabilidade do evento A ocorrer nada mais é que dividir o número de elementos do evento A pelo número de eventos do total. Ou seja, o N de A quer dizer o número de casos favoráveis, que são as pessoas que jogam vôlei. E os possíveis estão associados sempre ao espaço amostral. Então, basta pegar o 40 e dividir por 80. Vai dar meio, tá? 40 dividido por 80, tudo dividindo por 40 vai dar meio. Então, essa probabilidade aqui é meio, ou 50%. Dos 80 alunos, 40 jogam vôlei. Se eu pegar uma pessoa ao acaso, tem 50% de probabilidade. Jogar futebol, mesma coisa. Você tem que declarar primeiro o evento, né? Jogar futebol, certo? Fazer a contagem de elementos dessas pessoas. Já está aqui englobado, ó, 50, e calcular a sua probabilidade. Então, esse é o A, né? Esse aqui é o A. Esse aqui é o B, tá? Então, P de B nada mais é que o número de elementos que tem no B. O número de casos favoráveis, nesse caso, é 50. O número de casos possíveis é 80. 50 dividido por 80 dá 5 oitavos. Tá bom? 5 oitavos é maior que 50%. Tá? Deixa eu fazer essa conta aqui. 5 oitavos é a mesma coisa que 10 16 avos. Putz, não ajudou em nada. 5 oitavos é 62,5%. Certo? Se você for fazer uma análise somente das pessoas que jogam vôlei ou que jogam futebol, fica claro quem joga mais, né? Quem joga mais, quem tem mais adeptos de um esporte são os jogadores de futebol, portanto, a probabilidade de você tirar alguém, né? Escolher um acaso é aquele que joga futebol. Agora, vôlei e futebol, você tem que declarar esse evento da seguinte maneira: é vôlei e futebol. São aquelas pessoas que jogam os dois.
tá? Os dois. Então, é a intersecção dos dois, A inter B, tá? Bom que no enunciado já tem escrito pessoas que jogam futebol e vôlei. São 20, tá? Então, olha só. O N de A inter B, que é o evento C, é 20. Então, a probabilidade da intersecção dos dois eventos A e B, que é o C, é 20 sobre 80, que é igual a 1/4 ou 25%, tá? Ou 25%. Tudo bem? Tranquilo, galera? Tranquilo? Tranquilo, professor. Ótimo. Então, olha só. Jogar vôlei ou futebol? Jogar vôlei ou futebol é um ou outro. Então, é a probabilidade. Ó, o D aqui é o A união com B. Para calcular a probabilidade do A união com B, você tem que entender o seguinte, que tem pessoas que jogam vôlei, né, o A é vôlei, o B que jogam futebol, e tem pessoas que também jogam vôlei e futebol. Para você não contar essas pessoas duas vezes, você tem que tirar esse efeito da intersecção. Então, olha só, o P de A é 40 por 80, o P de B é 50 por 80. Se você somasse os dois, ia dar mais que 1, então você ia cair no erro da probabilidade maior que 100%, e você tem que tirar o efeito, ó, dos 20. Entendeu? Como faz para tirar o efeito dos 20? Saber as pessoas que Professor, e se eu achasse, tipo assim, certinho, só as pessoas que jogassem só futebol, em vez de, sabe, quando você faz aqueles círculos e acha no meio certinho? Sim, a intersecção. Isso. E é porque aí tá misturado, né? Uhum. Se eu achasse assim, não daria Perfeito. para fazer? Sim. Perfeito, perfeito. Vou fazer isso daqui a pouquinho. Calma aí que eu entendi. Isso é perfeito, certinho. Então, aqui, ó. 4 com 5, 9, né? Menos 2 dá 7. Então, 7 oitavos. Perfeito, perfeito. Ó. Jogar futebol, não jogar somente futebol, jogar somente vôlei. Perfeito, é isso mesmo. Ó. O E é jogar somente futebol. Perfeita colocação. Vamos fazer isso então, ó. Vamos fazer isso então. O que foi a Rafaela que fez essa abordagem, né? Ó, o que ela quis dizer? Se eu fizesse o diagrama de Venn, descobrisse apenas as pessoas que jogassem futebol, eu poderia ter feito o cálculo, né, das somas, né, excetuado o conjunto de interação. Então, olha só, eu tenho aqui, opa, desculpa, tem aqui o seguinte, deixa eu voltar aqui na anterior, tem aqui o seguinte, são 80 pessoas, né? 50 futebol, que mais? 40 vôlei e 20 vôlei e futebol, tá? Então, eu vou colocar vôlei aqui com V, futebol com F, certo? Nesse diagraminha aqui, nessa bolinha aqui, tem que ter no total, tá? Tem que ter no total 40, tá? Tem que ter no total, 40 não, desculpa. Então, no total 40 não. Tem que ter no total 40 menos 20. Tá bom? Tem que ter no total 40 menos 20. Por quê? Porque aqui jogam 20. Para eu descobrir o total. Sim, tem que ter 40, tá? Beleza. 40 que jogam vôlei. Tá? 40 que jogam vôlei dentro do diagrama. Tá bom? Mas não tem que ter 40 aqui. É isso que eu quis dizer. Tem que ter a diferença daquelas pessoas que jogam vôlei com futebol, né? Aqui tem que ter a diferença daquelas pessoas que jogam vôlei, futebol, e aquelas pessoas que jogam vôlei, que já estão incluídos os 20. Então, aqui é 40 menos 20, que é igual a 20. Certo? Tudo bem? Ó, 20, 20. Bateu. Agora, olha só. Olha só. Aqui, não é 50 do futebol.
Porque já tem 20 pessoas que jogam futebol junto com o vôlei. É 50 menos 20, que é 30. Ó, 20, 20 e 30. Tem 80 pessoas. Cadê os outros 10? Cadê os outros 10? O que aconteceu com os outros 10? Alguém pode me explicar? A probabilidade das pessoas que jogam vôlei, só vôlei, é 20 por 80. Das pessoas que jogam só futebol, é 30 por 80. Mas cadê esses 10 aqui? O que são esses 10 aqui que não aparecem? Porque 20 mais 20 mais 30 dá 70 pessoas. Cadê os 10? Onde estão os 10 que eu não sei? Que não faz nenhuma atividade. Que não faz nenhuma atividade, perfeito. Que não jogam nem vôlei, que não jogam nem futebol. Então, dos 80, vocês podem observar o seguinte. Os 80, não está escrito assim, 80 alunos que jogam futebol e vôlei. Não está escrito, está num grupo de 80 alunos. Está num grupo de 80 alunos. Tá? Tem que tomar cuidado. Se eu colocar esse G assim, qual a probabilidade de escolher acaso um dos alunos retirar uma pessoa que não joga vôlei nem futebol? É 10 sobre 80, que é 1/8. Tá? Como a Rafaela me disse, era muito mais fácil trabalhar dessa forma aqui, né? Que é uma forma da teoria dos conjuntos, que dá para calcular as probabilidades, você fazer depois só as somas, né? Que aqui fica uma forma mais... Né? Já você consegue observar todas as possíveis condições, né? Mas aqui dá para você fazer direto essas condições aqui, né? Jogar vôlei, jogar vôlei, futebol, vôlei ou futebol, somente vôlei. Né? Então, com ou dá para fazer assim direto, professor? Oi? Com ou dá para fazer com esses números direto? Dá. Direto aqui assim, esse ou aqui? Sim. Aqui em cima, olha o ou aqui, ó. Tem que fazer na teoria dos conjuntos. A teoria da soma, né? Desculpa. Sim, mas aí em vez de usar os números inteiros, usar esses com... Ah, tá, o ou. Vamos ver. Ó, entendi. O ou, né? Ó, vou fazer de verdinho. Ou. A pessoa joga vôlei ou futebol, né? Não é vôlei ou futebol? Ó. É assim, ó. Vôlei ou futebol. Tem os 20 daqui, não tem? Tem os 30 daqui, não tem? 30 com 20 dá 50. A probabilidade lá era... vai dar 7/8, né? Vai dar 7/8. Dá assim, sabe por quê? Ó? Ele joga vôlei ou futebol, tá? É esse mais esse, tá? De só vôlei, mais a probabilidade de só futebol. Ainda falta uma coisinha. O que falta? O que falta? Os 20 ali? Isso, falta os 20 do V inter F. Porque quando você tira o efeito dos dois, a ideia é a mesma, só que você está somando, você está fazendo uma operação oposta, não inversa. A ideia é a mesma porque você não está contando duas vezes. Você não está contando duas vezes. Aqui você conta uma vez o 20, você conta uma vez o 30. E aqui você tem que contar as pessoas que jogam vôlei e futebol. Porque você não tirou o efeito da dupla contagem aqui. Porque você já fez a separação por grupos específicos. Entendeu? Nesse caso aqui, você não fez a separação. Você só tem as informações dos grupos que têm as interações, né? E daquele grupo que desculpa, os grupos que, né, são comuns e o grupo que tem a interação. Nesse caso aqui, você já tirou o efeito dos 20 daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tirou o efeito dos 20, desse 20 aqui. Então, você tem que contar os três, nesse caso. Porque você tirou os 20, você tirou esses 20 dos 40 e tirou esses 20 dos 50. Entendeu? Tirando esse efeito, você tem que contar o que sobrou e a interação. Tá? São os subconjuntos disjuntos nesse caso, né?
Aqui não, aqui você só tem as informações globais, né? Apenas as pessoas que jogam futebol, apenas as pessoas que jogam vôlei não, minto. Aqui você tem as pessoas que jogam futebol, que jogam vôlei. Então aqui as pessoas que jogam futebol, elas também podem jogar vôlei. As pessoas que jogam vôlei também podem jogar futebol. E você tem, então, um número que jogam futebol e vôlei que podem estar inclusos nesses grandes grupos de futebol e de vôlei, entendeu? Então, quando você faz essa interpretação pelo diagrama de Venn, você tem que fazer, então, em vez da subtração, você tem que incluir os elementos que são comuns, são jogadores de vôlei e futebol, porque você tirou, aqui, ó, observa aqui, ó, você já tirou os 20 quando você fez a separação para dizer das pessoas que só jogam vôlei e que só jogam futebol. Então, você tem que incluir esses 20 aqui também, tá? Só tem que tomar esse cuidado, é bem sutil. É bem sutil. Então, quando você usa o diagrama de Venn, você tem que fazer a soma da intersecção. E quando você utiliza aqui o enunciado, onde se leva em consideração essas informações das interações, você tem que tirar o efeito da dupla contagem. Tá? É uma coisa bem sutil, mas quando você pega o exercício para fazer, você entende que, de uma forma, você vai subtrair aquela dupla contagem, de outra forma, quando você já faz essa organização, já excluindo a interação entre esses dois eventos, você inclui já essa contagem, porque você não está contando duas vezes, porque você separou de forma bem organizada, entendeu? Tudo bem? Tranquilo? Sim, professor. Valeu. É um exercício bem bacana esse para pensar sobre como contar os elementos de forma que você não, que não seja induzido a um erro. Eu acho bem interessante esse exemplo, tá? Acho bem interessante esse exemplo. Professor, Oi. vamos supor que a primeira questão estava perguntando quem não realizaria nenhuma atividade. E eu já teria esse resultado, que seria 10. Isso. E a segunda fosse essa do ou. Eu poderia fazer só o 80 menos 10? Não, é a probabilidade da diferença, perfeito. Perfeito. 80 menos 10, é isso mesmo. Beleza. É isso mesmo, porque como são dois eventos, né, vôlei e futebol, aqueles que não participam nem do um nem do outro, aqueles que não participam nem do um nem do outro, são aqueles que jogam um ou outro, né? São aqueles que são complementares que jogam um e o outro. Tá? São complementares que jogam um e o outro. São três possibilidades. Ou você joga um ou outro, ou você não joga. Nesse caso, na condição do ou. É isso mesmo, é perfeito essa colocação, essa observação. É isso mesmo, a diferença do total e daqueles que não jogam são aqueles que jogam um ou outro. Isso mesmo. Vamos lá, vamos pro exercício 3, né? Exercício 3, que consiste em uma coisa que eu vou cobrar bastante de vocês, que é análise de probabilidade em termos de tabela. Por que eu vou pedir pra caramba para vocês? Porque primeiro vai ter um exercício na prova que eu vou solicitar que vocês calculem as probabilidades, e quem fez a tabela de dupla entrada vai entender por que o professor está perguntando isso de maneira bem sutil, tá? De maneira bem sensível. Quem fez uma tabela de dupla entrada entende as condicionais e entende as probabilidades entende as condicionais e as probabilidades da soma do produto, ou da intersecção e da união. Então, o professor vai pegar muito no pé de vocês em relação a isso, tá? Principalmente porque quando você vai criar um artigo científico, às vezes você entrega as estatísticas descritivas e tem muitos professores que analisam probabilidades de certas ocorrências, determinados fenômenos econométricos, a partir das descritivas, tá? Então, olha só. Deixa eu mostrar para vocês aí. Então, esse exercício 3, já vou adiantando para vocês que na prova, na parte prática, eu vou pedir para vocês calcularem as probabilidades de algumas coisas, tá? Naquela planilha que vocês fizeram, as tabelas e tudo mais,
vocês vão pegar as informações e vão calcular algumas probabilidades. Então, você tem que fazer uma contagem dessa seguinte maneira, ó, tá vendo? Dessa seguinte maneira. Eu vou te dar uma tabela de dupla entrada e você vai analisar as probabilidades. Mas é bem simples quando se realiza a partir de uma tabela de dupla entrada. Por quê? Porque olha só. Primeiro, você já tem aqui, nessa informação aqui, o tanto de elemento que tem no fenômeno, ou seja, o espaço amostral. O número de elementos do espaço amostral, tá? São 2.000 pessoas. Para calcular a probabilidade do indivíduo ser homem, basta pegar o A aqui, o evento A, é ser homem. Então, você vem aqui, 900 pessoas são do sexo masculino, 900 indivíduos são do sexo masculino. Então, basta pegar e dividir 900 por 2.000, que vai dar 9 avos, tá bom? Para o indivíduo ter ensino superior, tem que definir o evento B, tá? Ensino superior. Então, a probabilidade do evento B, você tem que entender que a leitura agora é por coluna, porque os indivíduos do ensino superior estão aqui, tá bom? 300 por 2.000, que vai dar 3 avos. Tá bom? Agora, vou apagar aqui só para não confundir. Cadê a borrachinha? Só para não confundir, O cara ser homem e ter o ensino superior, você tem que entender a intersecção na tabela, tá? A intersecção na tabela. Então, C é o A inter B. O A é essa linha aqui. O B é essa coluna aqui. Então, a intersecção da linha A com a coluna B, masculino que tem ensino superior, é esse número aqui, certo? Então, olha só, é 100 por 2.000, tá bom? 100 por 2.000 é 1 avos. E o D? O D é mais simples ainda, que é A união com B. Então, você tem que pegar todas as informações dessa linha aqui, que é 900, tá vendo? 900. Pegar todas as informações dessa coluna aqui, que é 300, e tirar o 100, que é comum com o ensino superior e com gênero masculino. A tabela ajuda muito, galera, quando é a tabela de 2 dimensões. Tá? 9 com 3 é 12, com 1 é 11. 1.100 por 2.000. Dá 11, 20 avos. É bem fácil de entender em termos de tabela de 2 variáveis. Por quê? Porque quando você define os eventos gerais, como o A e o B, você consegue as probabilidades já de maneira mais simples, porque as informações elas estão nas margens, elas são as marginais, tal. As informações elas estão nas marginais, tá vendo? Elas estão aqui, Agora, quando você quer Professor? Professor?
Ô, pessoal, faz muito tempo que caiu. Não, professor. Sabe por quê? Tá caindo aqui, o meu cabo de rede tá bem frouxinho. Vou substituir ele depois. Onde foi que eu parei? Você estava juntando as duas partes do gráfico. Não sei o que você ia explicar. Ah, tá. Eu expliquei que a probabilidade do A, né, do indivíduo ser homem, é 900 por 2000. Expliquei isso. Não, era isso que eu ia perguntar. Então, vamos lá, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo, sem problema. Sem prejuízo, tá? Desculpa, eu que mexi aqui no cabinho aqui, ele saiu e eu vou ter que fazer substituição. Tô usando a internet por cabo, que é mais seguro. Então, de novo, ó, faz assim, ó. Vamos lá, ó. Só um pouquinho. Então, a tabela aqui está descrevendo as informações de gênero e nível de escolaridade. Se nós observarmos a leitura em linha, está especificado, então, a separação entre níveis de cada gênero. Se for em coluna, é a separação de gênero em cada nível, tá? Então, eu quero saber a probabilidade de ser um homem, de um indivíduo ser um homem. Então, eu tenho que analisar o A aqui, né? Vou definir o evento A como ser homem. Eu tenho que entender o seguinte, que o A está na linha do masculino. Então, olha só, 500 do fundamental, 300 do médio e 100 do superior, eu tenho no total de 900 indivíduos do gênero masculino. Então, o número de elementos que tem no gênero masculino é 900. Tá bom? Então, a probabilidade do evento A nada mais é que 900 dividido pelo total. O total aqui, ó. Total cruzamento deste total em função da escolaridade, do total em função do sexo, tá? Quando eu leio o total em termos de coluna, é em relação ao sexo. Quando eu leio o total em termos de linha, é em relação aos níveis de ensino. Então, fica 900 dividido por 2.000, que é 9 sobre 20. Por que 9 sobre 20? Se eu corto esses dois zeros com esses dois zeros, fica 9 sobre 20. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Sim. Então, Sim, B, ó. professor. Então, B. O B é ser do ensino superior, ó. É ser do ensino superior. Então, vou escrever de outra cor, só para não confundir. Só para não confundir. Então, eu vou de verdinho aqui, ó. Ensino superior. O ensino superior é essa coluna inteira aqui, ó. Que começa aqui no 200, vai até o total, que é 300. Então, o total de indivíduos que tem ensino superior, tanto homem quanto mulher, é 300. Então, o N de B é 300. Tá bom? Então, a probabilidade do B é 300 por 2.000. 300 por 2.000. Se eu corto os zeros aqui, fica 3/20. Tá bom? Tranquilo aí, em termos do A e o B? Entenderam como faz a probabilidade do evento A, que é de ser homem, do B de ter um ensino superior? Sim, professor. Tranquilo. Agora, de ser homem e ter ensino superior, você tem que pegar o seguinte. Vou até passar um vermelho aqui para vocês entenderem. Ser homem e ter ensino superior tem que ser o cara que é homem, então eu vou acompanhar essa linha do A aqui, tá? E ter ensino superior, que vai ser o acompanhamento na coluna B. Então vai ser um único número, que é a intersecção da linha A com a intersecção da coluna B, que é 100, entendeu? Então, o evento C é o A inter B. Só que o número de elementos do evento C nada mais é que a intersecção da linha dos indivíduos que são homens com a coluna dos indivíduos que têm o ensino superior, tá? Então, a probabilidade do C é 100 por 2.000, que é 1/20. Então, olha só. Eu tenho esse. Agora eu preciso encontrar o OU. O OU
é aquela história. Tem os indivíduos que são homens, tem os indivíduos que têm nível superior, e tem aqueles que são comuns entre os dois eventos, tá? Que somam nas mesmas marginais. Então, eu tenho que pegar esse valor aqui, essa quantidade de elementos, 900, pegar essa quantidade que tem aqui de indivíduos de nível superior, 300, e para não contar duas vezes aqui, eu tenho que tirar aqueles que são comuns. Então, é 900 menos mais 300 menos 100. Então, olha só, o D é o A união com B. Mas quem é A união com B? É o P de A, desculpa, o A união com B nesse caso, né? É o A mais B menos A inter B. Em termos de probabilidade, ó, probabilidade da união é a probabilidade do eventual ocorrer, mais o B ocorrer, e tenho que tirar a dupla contagem. Mas eu tenho tudo aqui, ó. 9 20avos, mais 3 20avos, menos 1 20avos. 9 com 3 dá 12. 12 com 1, menos 1, né? 12 menos 1, dá 11. 11 20avos. Então, aqui dá 11 20avos. Tá bom? Então, para ler a tabela de dupla entrada, né? Ou tabela de bidimensional, é interessante porque ela te ajuda a fazer esses cálculos de probabilidade que numa tabela separada em sexo e outra em escolaridade vai dar um pouco mais né, vai dificultar um pouco mais, porque quando você faz uma tabela e depois faz a outra, as interações entre as duas tabelas, elas ficam nebulosas para entender as duplas contagens. Então, a tabela de dupla entrada, ela te ajuda por causa da retirada justamente da dupla contagem. Justamente da dupla contagem. Porque você pode, por essa observação, entender que as somas nos gerais, né, nos parciais, né, que chama de marginais, aqui são os marginais, ó, vocês entenderem que a marginal é a soma que estão nas margens, né? Nas margens, tanto na vertical aqui e na horizontal aqui, elas vão te fornecer as somas nos grandes grupos, nos grupos que podem ter as interações. E dentro, né, da tabela estão as contagens específicas, tá? Então, por exemplo, usando aquele mesmo raciocínio que tanto a Evelyn quanto a Rafael proporcionou nessa aula, é 11 sobre 20, né? 11 sobre 20. Eu vou pagar tudo aqui rapidinho. Pagar aqui rapidinho. E vamos tentar achar 11 sobre 20 aqui. Só olhando os elementos que estão internos, né? Estão no corpo interno da tabela. Então, eu tenho que saber o cálculo, né, dos indivíduos que são homens e que têm ensino superior. Então, olha só. Se eu conto 500 mais 300 mais 100 mais 200, vai dar quanto? 500 mais 300 mais 200 mais 100. 500 mais 300 dá 800, mais 200 dá 1.000, 1.100. O mesmo número que quando utilizado a teoria, né, a probabilidade da união. Por quê? Porque dentro de cada informação dentro da tabela, ela tira o efeito desse camarada aqui, ó. Ela tira o efeito desse camarada aqui, que é a contagem comum, tá? Você está separando especificamente por exemplo, cada indivíduo feminino em relação ao sexo, e masculino, em relação ao seu nível. Entendeu? Entenderam a ideia? Tranquilo? Sim, professor. Perfeito. Dá exercício só assim na prova, esse é mais fácil. Eu acho mais divertido esse. Mas esse aqui vai ter um exercício, tá? Vai ser um dos 3 exercícios. E
eu gostaria, quem já tem, ó, presta atenção, ó, a dica que o professor vai dar. Quem já tem a tabela, quem já tem, ó como é fácil, quem já tem a tabela bidimensional já montadinha na prova anterior, vai utilizar para calcular algumas probabilidades, entendeu? Que é a única coisa que eu vou pedir na prova, é só isso. Certo? Então, pensem aí com os seus botões para essa última prova do semestre. Galera, então eu lancei lá no Ava o formulário e a aula de hoje. Daí o vídeo da aula de hoje eu lanço até amanhã, tá bom? Feito? Beleza, então. Professor, o que é para fazer lá no exercício 1, que eu não entendi? Do Ava? É que o senhor estava comentando aqui que era para fazer. O exercício 1 que está nos slides? Sim. Tá. Pera aí. Deixa eu só interromper a gravação aqui, só um pouquinho.